O filme começa quando um menino chamado Charlie Furlong brinca de esconde-esconde com seus amigos. Ao se esconder dentro de um armário, ele acidentalmente percebe que seu pai está ficando íntimo de outra mulher. Isso petrifica tanto o menino que ele fica temporariamente cego. Desde aquele dia, Charlie fica cego por 37 minutos se pensar em coito. Mesmo na noite de lua de mel, ele fica cego, o que deixa sua esposa atordoada. Os anos passam e ficamos sabendo que o filho de Charlie, Philip, também foi amaldiçoado com uma habilidade estranha. Cada vez que ele fica assustado ou ansioso, os aparelhos elétricos próximos a ele param de funcionar. 20 anos depois, quando a esposa de Philip entra em trabalho de parto, ela entra em pânico e desmaia no campo. Estranhamente, quando sua barriga grávida toca o chão, toda a vegetação ao seu redor começa a murchar. Na cena seguinte, Philip finalmente chega ao local e leva sua esposa ao hospital. Mas no caminho ele fica com tanto medo que o carro quebra. Isso o deixa sem escolha a não ser fazer o parto sozinho. Philip usa sua experiência na fazenda de vacas e resgata seu filho com sucesso. Mas, infelizmente, sua esposa não teve tanta sorte. Ela falece devido à extrema exaustão. Corta para 10 anos depois, vemos o menino cujo nome é James Furlong morando no campo com o pai e a avó. Seu avô Charlie morreu em um acidente quando ficou cego de repente. É revelado que ele acidentalmente notou um poser erótico, o que inutilizou sua visão. Percebendo que os estádios foram amaldiçoados, a doce avó de James sempre o aconselha a ser uma criança normal e ficar longe de problemas. Mas em vez de ouvi-la, ele faz exatamente o oposto. James está desesperado para descobrir o poder sobrenatural dentro dele, então ele frequentemente participa de acrobacias ousadas. Um dia, ele veste uma fantasia de Superman e anda de bicicleta a toda velocidade. James quer verificar se ele consegue voar, e a fantasia é totalmente necessária para isso. Mas infelizmente a moto cai e ele acaba se machucando. Mais tarde, seu pai Philip vai até a fazenda e descobre que todas as suas vacas morreram misteriosamente. Coincidentemente, este é o mesmo local onde James caiu antes. O GH, você não pode voar, garota. Você só pode matar vacas. Então, num acesso de raiva, Philip volta para casa e começa a repreender o filho. Quando o menino assustado se esconde dentro do carro, James o força a sair e lhe dá um tapa, fazendo-o cair no chão. Neste momento, a vegetação ao redor de James começa a morrer. Antes que Philip possa compreender o que está acontecendo, ele sente uma dor terrível e morre. Até a pobre vovó morre de forma horrível dentro de casa. Na sequência, James é forçado a se mudar para um orfanato. Por sempre ter sido mimado e educado em casa, ele imediatamente se torna alvo de bullying por parte de outras crianças. Apenas um garoto, chamado Leon, é gentil com ele, e eles rapidamente se tornam amigos. Um dia, enquanto James se prepara para tomar banho, os valentões o atacam e jogam seu sabonete pela janela. Eles então o forçam a descer e recuperá-lo. De repente, um cachorro se aproxima de James e rosna para ele. Isso assusta tanto o pobre menino que ele foge gritando. No que diz respeito a deixar cair o sabonete, poderia ter sido pior. Na manhã seguinte, o diretor do orfanato reúne todos os alunos e lança uma bomba. Seu amado cachorro morreu em circunstâncias misteriosas na noite passada. O diretor furioso agora culpa os agressores, pois são eles que estão sempre causando problemas no local. Por causa dessa acusação, mais tarde os valentões enfurecidos se unem contra James e começam a espancá-lo. Um deles até bate no pobre garoto com um taco de beisebol. Leon faz o possível para detê-los, mas sem sucesso. Justamente quando parece que James vai ser morto, seus superpoderes entram em ação. Todos os garotos ao seu redor, até mesmo Leon, de repente começam a se contorcer de dor. Eles caem no chão um após o outro e morrem. James, horrorizado com o que fez, rapidamente se levanta e foge do local. Enquanto isso, Leon é o único garoto que consegue sobreviver enquanto foge do local na hora certa. No entanto, ele fica com os pulmões gravemente danificados. Vários anos depois, vemos uma garota chamada May em um hospital. Ela está com uma doença terminal e os médicos a informaram que é apenas uma questão de tempo até que ela faleça, não querendo morrer no hospital. May coloca um pouco de maquiagem e foge. Lá fora, ela encontra Leon, que também está sendo tratado na mesma enfermaria. Acontece que seus pulmões danificados ainda não cicatrizaram adequadamente e resultaram em câncer. Ele tenta conversar com May, mas ela o ignora e corre para a floresta próxima. Depois de caminhar algumas horas, ela chega a um local onde todo o verde e a vegetação morreram. Além disso, nem mesmo um único vestígio de vida animal está presente ali.
Ao mesmo tempo, começa a chover. Então May corre para uma cabana próxima. Ela bate na porta e quem abre não é outro senão James. É revelado que desde o incidente no orfanato, James se isolou do resto do mundo, temendo matar mais pessoas. Mesmo neste caso, ele diz a May para ir embora e bate a porta na cara dela. Mas quando ela implora para entrar, pois está chovendo, ele concorda relutantemente. Naquela noite, James deixa May dormir em sua cabana. Esta é a primeira vez em anos que ele interage com outro humano. Na manhã seguinte, eles conversam um pouco. Percebendo que James está nervoso, May entrega seu Walkman para ele. James prontamente coloca os fones de ouvido e ouve um pouco de música. Ele fica imediatamente dominado pelas emoções, pois há anos não ouve nada além da floresta. Para retribuir o favor, James prepara uma refeição para ela, que ela acha muito saborosa. Mais tarde, May decide nadar em um lago próximo. James traz uma toalha para ela, mas fica envergonhado ao vê-la seminua. Depois de um tempo, os dois conversam novamente e May conta sobre sua condição. James, que está isolado do mundo exterior há muito tempo, nem sabe o que é câncer. No entanto, ele espera que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Os dois então olham para o lindo céu e passam algumas horas ali. Na cena seguinte, May finalmente decide voltar ao hospital. Então ela se despede de James e vai embora. Depois de alguns minutos, James percebe que ela esqueceu o Walkman. Ele corre para devolvê-lo, mas na pressa escorrega e cai morro abaixo. Quando James fica inconsciente, a vegetação ao seu redor começa a morrer. Felizmente, May chega ao local e cuida dos ferimentos. Ela prontamente o acorda e começa a acompanhá-lo de volta para sua cabana. James, que está sangrando um pouco, fica chocado ao saber que May não está ferida. É quase como se ela fosse imune aos poderes dele. Por outro lado, a mãe de May e as autoridades finalmente começam a procurá-la. Leon os direciona para a floresta e uma busca massiva começa. Quando May ouve sua mãe chamando à distância, ela rapidamente se esconde dentro de uma árvore com James. Esta última quer que ela volte para a mãe e continue o tratamento, mas May não quer deixar James sozinho porque ele está ferido. Neste ponto, é evidente que os dois se apaixonaram. Na mesma noite, após retornar para a cabana, May tenta ajudar James com seus ferimentos, mas ele continua se distanciando dela. Quando questionado sobre o que está acontecendo, James finalmente revela sua condição. Ele relembra o passado, onde acidentalmente matou sua família, um cachorro inocente e vários meninos em um orfanato. James revela ainda que quando escapou do orfanato era muito jovem, então não sabia cuidar de si mesmo. Ele comeu impulsivamente uma fruta silvestre na floresta e ficou doente. Felizmente, um caçador o resgatou antes que ele morresse de fome. O caçador então o trouxe para esta cabana e cuidou dele como se fosse seu próprio filho. James repetidamente alertou o caçador para ficar longe dele, mas sem sucesso. Então, um dia, o inevitável aconteceu. Quando James saiu da cabana, viu o corpo sem vida do caçador no chão. Isto o devastou tanto que ele tomou a decisão de se isolar do resto do mundo. Ao ouvir tudo isso, May simpatiza com James ao perceber que ele se tornou vítima de seus próprios poderes. Os dois então passam a noite fria juntos, onde James oferece sua jaqueta para May. De manhã, ao acordar, percebe que ela já foi embora. Surpreendentemente, quando James sai da cabana, ele descobre algumas plantas vivas e até pássaros. Enquanto isso, May encontra o caminho de volta para o hospital e mente que se perdeu enquanto tentava tomar um pouco de ar fresco. No entanto, Leon finalmente descobre a verdade quando vê a jaqueta vermelha de James. Ele a avisa sobre o menino, dizendo que James é uma pessoa perigosa, mas May não quer ouvir. Enfurecido, Leon sai e explica tudo para os policiais, quando eles também não acreditam nele. Leon tem um acesso de raiva tão forte que precisa ser sedado. Alguns dias depois, James entra furtivamente no hospital em busca do amor de sua vida. Ele acidentalmente vê Leon, mas este está fraco demais para se mover. Pouco depois, James finalmente chega ao quarto de May e eles acabam tendo relações sexuais naquela noite. Na manhã seguinte, algo milagroso acontece. Todas as pessoas doentes no hospital começam a ser curadas. Os cegos começam a enxergar, os deficientes começam a andar e os pacientes com câncer não correm mais perigo. Até Leon está curado de sua infecção pulmonar e tudo que James precisou fazer foi transar. Aproveitando a oportunidade, Leon pega uma tesoura e começa a procurar James, na esperança de se vingar.
Por outro lado, como todos os pacientes estão no corredor, May coloca uma bata em James e os dois seguem a multidão. Infelizmente, ao longo do caminho eles se separam. É nesse momento que Leon finalmente avista James e começa a culpá-lo pelo incidente anterior. Num acesso de raiva, ele persegue James para fora do hospital, onde os dois brigam. Infelizmente, em meio à briga, James é esfaqueado no estômago. No momento em que ele começa a sangrar, tudo ao seu redor começa a murchar. Aqui ficamos sabendo que os poderes especiais de James são influenciados por seu humor. Se ele estiver feliz ou com sorte, tudo ao seu redor começa a florescer. Mas quando ele está triste ou com medo, só coisas ruins acontecem. Percebendo o que fez, Leon rapidamente foge de lá. E ao mesmo tempo, May também chega, com medo de que ele acabe matando-a também. James foge e mergulha em um rio. May também intervém porque não sabe nadar. Ela o segura debaixo d'água e o beija apaixonadamente. Mas a essa altura, o pobre James já está morto. À medida que ele lentamente se afoga nas profundezas do rio, a vegetação ao seu redor começa a crescer novamente. A morte de James finalmente põe fim à misteriosa família Furlong. O filme corta para 5 anos depois, onde May é vista recitando uma história para uma menina. Ela não é outra senão a filha de May e James.